A gestão estratégica de TI tem se tornado um diferencial competitivo, essencial para grandes corporações. Segundo a consultoria do IDC, 72% das empresas já incluem métricas de negócio nas avaliações de desempenho da área de TI, evidenciando a integração em tecnologia e estratégia corporativa. Além disso, 85% dos CIOs afirmam que suas responsabilidades agora incluem a promoção de iniciativas digitais e um salto significativo em relação aos 50% já registrados há 5 anos. No Brasil, a área de gestão de TI apresenta uma previsão de crescimento de 30% nos próximos 5 anos, com forte demanda por profissionais capazes de alinhar tecnologia à tomada de decisão estratégica. Tecnologias como cloud computing, inteligência artificial e plataforma de dados de clientes têm sido adotados para acelerar resultados, melhorar a experiência do cliente e garantir resiliência operacional. Com esse cenário, a TI deixa de ser apenas suporte técnico e passa a ser protagonista na geração de valor e inovação dentro das grandes corporações. Quer saber mais sobre esse tema e refletir sobre essa mudança de mercado? Então embarque com a gente nessa jornada. O Adentro Labs está no ar. Olá, bem-vindos ao Adentro Labs, o podcast da Adentro que explora as tendências tecnológicas e os desafios que moldam o futuro dos negócios. Eu sou Ronaldo Barbieri, CEO da Adentro, e hoje vamos falar sobre como a tecnologia, quando bem gerida, pode ser um verdadeiro motor de crescimento para grandes corporações. A gestão de TI deixou de ser uma área de suporte e passou a ocupar um papel estratégico nas empresas. Segundo estudo da FGV, os investimentos de TI no Brasil cresceram 8,7% em 2024, com destaque para iniciativas que alinham tecnologia à estratégia de negócio. Modelos como Cobit Agile e frameworks ágeis têm sido adotados para garantir governança, eficiência e inovação. E para enriquecer essa nossa conversa, temos 2 especialistas aqui que vivem esse desafio no dia a dia. Pedro Martini, executivo com ampla experiência em transformação digital e gestão estratégica de TI, e Gustavo Almeida, CIO da Piccadilly, líder em tecnologia e inovação, com foco em grandes operações corporativas. Bom, sejam muito bem-vindos. Pedro, tu tem uma carreira marcada com integração de tecnologia, estratégia e tudo mais. Conta um pouco para nós essa tua trajetória, tua visão tem evoluído sobre grandes corporações, né, de toda a tua experiência aí de tecnologia, de gestão, até de mercado. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Gustavo, pela companhia. Bom, esse movimento que a gente hoje que a gente vê muito fortalecido pela aproximação da tecnologia das áreas de negócio, ele vem maturando há alguns anos, né? E essa maturação, ela também foi impulsionada por uma série de executivos que passaram a olhar efetivamente as áreas de negócio como um polo de consultoria interna dentro das empresas. Na minha trajetória, eu, depois da formação acadêmica em tecnologia, fui fazer formação em gestão de marketing, gestão de vendas, gestão de pessoas e gestão de negócios, exatamente para poder entender cada vez mais o linguajar e os processos operacionais das empresas e, sobre esses processos, poder aplicar tecnologia. Então, a gente nunca deixa de olhar efetivamente a tecnologia e as suas métricas, que são fundamentais para manter a estabilidade do parque de tecnologia, e passa a conversar com os outros pares de negócio no linguajar deles, entregando soluções que façam sentido na cabeça deles e que também façam sentido na cabeça da equipe de TI. Esse foi o caminho que eu levei desde o tempo em que eu saí de uma consultoria internacional e onde eu tinha feito essa primeira especialização em gestão de marketing na Getúlio Vargas, até os dias de hoje, onde eu atuo fazendo essa assessoria para as áreas de negócio das empresas. Entendi. E Gustavo, tu tem uma atuação aí em ambientes bem complexos aí, né, bem conhecido. Passou por grandes marcas aí de mercado aí, né? Recentemente estava na Fruc, passou na Índico, Gedore também, em algumas outras também. Como é que foi essa caminhada aí até chegar na Piccadilly, né? E como é que a tua opinião aí, como que a TI pode ser
protagonista na geração de valor para o negócio. A gente até estava conversando disso no bastidor. Tá, beleza. Prazer estar aqui, né? Obrigado pelo convite, né? Prazer pela companhia de poder discutir um pouquinho de tecnologia aqui com vocês. Eu venho a minha trajetória é bem de tecnologia mesmo, já passei por diversos nichos de mercado. Acho que uma das coisas que me motivam na profissão é poder experimentar um pouquinho de cada nicho. Já fui para a indústria, já para varejo, serviços, utilities. Agora eu estou numa companhia que tem um pouquinho de cada coisa. Então a Piccadilly ela tem desde a indústria, faz a parte do varejo, tem o digital, tem toda a entrega. Então ela tem uma cadeia bastante complexa. E o desafio é esse, né? Eu cheguei na Piccadilly com justamente esse desafio. Como é que a gente eleva a TI para gerar valor para o negócio? Acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem hoje. E eu vejo que estar próximo do negócio e essa questão que o Pedro trouxe ali de falar a linguagem do negócio é essencial. Então, assim, nosso papel como executivos de TI é sair de dentro de TI, porque assim, a nossa obrigação como executivos de TI é já saber de tecnologia e poder dar objetivos, fazer os acompanhamentos. Mas tem o desafio de entender do negócio. Né? Isso que eu vejo que é o grande direcionador que a gente tem que ter. Entendi, a maneira de ser protagonista é estar direcionado no negócio. Direcionado no negócio. Tem que entender do negócio para poder trazer tecnologia. Tecnologia é pré-requisito, vamos dizer assim, né? Para a gente entrar numa cadeira dessa. A gente tem que estar atualizado do mercado, tem que dominar tecnologias, tem que entender o que está acontecendo e aí tu vai conhecer o negócio e saber como é que a gente faz essa junção das coisas. Sim. E pior, a Piccadilly, na verdade, é um baita desafio, porque na verdade entra varejo moda, né? Varejo moda é tendência, é produção antecipada. Isso, vamos lá. São 2 coleções por ano, a gente vai ampliar o número de coleções, então a gente fabrica, define as coleções, fabrica, não deixa de fabricar os perenes, né, que são aqueles produtos que têm uma vendagem já bem conhecida, então dados está muito inserido dentro dessa questão. Nós fazemos a venda para o mercado de varejo normal, nós temos lojas, tem franquias nacionais, tem lojas próprias internacionais, tem uma camada de exportação também para multimarcas, tem o digital, tem o Omni em cima do digital, então é uma cadeia completa, né? Tem um desafio bastante grande. Tu passou também pelo varejo, né, Matheus? Eu passei, fiquei quase 9 anos no varejo. Somando Principalmente o tempo de Web Continental e Lojas Colombo, onde também tinha uma diversidade muito grande, principalmente de mercados. No caso da Web Continental, pelo fato de ser marketplace, pega todas as linhas de produto, com exceção do vestuário e do calçado. Agora, tudo que você falar sobre utilidades domésticas, eletrodomésticos, móveis, decoração, tudo isso envolvia e tem desafios, assim, cada linha, cada segmento desse tem desafio muito particular. Se a gente olha as indústrias, né, essas indústrias, elas são muito diferentes. E aí, quando você traz tudo isso para dentro de um comércio só, esse comércio tem que entender de todas essas linhas de forma diferente para conseguir manter a sua representatividade no mercado. Tanto no caso das lojas Colombo, quanto no caso da Web Continental, o gancho que o Gustavo deu é fundamental. Dados para você conseguir entender comportamento daquilo que passou, mas principalmente com apoio aí, com um pouco de apoio de IA, mas muito de apoio de predição matemática, que vem já há muito tempo. Como é que você prevê comportamento, ou pelo menos tendência, para continuar se mantendo bem, olhando o mercado e mantendo a linha de produto vendável, né? Então, isso é muito grande. Sell-in, sell-out, comportamento do consumidor, comportamento de mercado. Tem muita tecnologia por trás, mas a regra é de negócio. A regra é de negócio, é isso aí. A gente está falando de técnicas de comportamento de consumidor e técnicas de vendas que são do negócio comercial mesmo, apoiados pelo processamento de tecnologia. Por isso que a gente precisa conversar muito bem no linguajar da ponta para não ser simplesmente a área que está correndo atrás de entregar alguma coisa. A gente tem que estar junto, propondo novas soluções para que aquelas áreas comerciais, quando a gente está falando de varejo, possam desempenhar de maneira
muito positiva. E aí, a complexidade ela é grande, seja no varejo ou na indústria, como o Gustavo falou. Você imagina que esse mesmo nível de complexidade, ele cai na indústria. Aí você tem que falar de manutenção, você tem que falar de chão de fábrica, você tem que falar de PCP, tem que falar de estoque, de just-in-time, na língua do negócio. E pensando como é que você entrega a tecnologia para sustentar o cara, pensando na velocidade dele. E aí o desafio, quando você tem um par de negócio que é acelerado também, aí tá todo mundo correndo. Tem que se antecipar, né? Tu tem que, como tecnologia, a gente não dá para esperar, não dá mais para esperar. Tem que entender, tem que estar circulando no negócio e entender que, por exemplo, o lead time de X dias ele é um problema para a companhia. Como é que a gente, através de tecnologia, pode entregar mais para gerar valor em cima disso? Isso é dinheiro no bolso. Então, pegando assim, um pouco do que vocês estão falando, né? Pegar um pouco da governança, né? Alinhamento estratégico. Quais seriam os principais desafios, né? Para alinhar a área de tecnologia com a estratégia do negócio? Estratégia corporativa. Vamos lá, pessoal, a estrutura da empresa lá tem um conselho, esse conselho é um board de diretores, enfim, e esse tem uma demanda, essas demandas se permeiam nas áreas, a tecnologia está ali, né? Hoje ela deixou de ser apenas uma área de suporte, sim uma usina de dados com informações. Como é que é o desafio hoje de alinhar essas áreas? O primeiro ponto é sair de dentro da sala, né? De tecnologia e entender de fato o que é a estratégia. Para participar das discussões de estratégia, vão te dar os elementos para começar a alinhar. Então, eu estou lá no planejamento estratégico ou discussão estratégica, eu vou entender quais são os principais pilares de crescimento, os pilares estratégicos que a companhia está tratando, né? Está colocando para aquele set de tempo. Baseado nisso, a gente tem que olhar para dentro de casa e ver quais são as tecnologias que conseguem gerar valor em cima disso. E aí, com essas tecnologias, tu vai olhar também, mas quais são os projetos que eu consigo impulsionar nesses pontos que eu estou para gerar valor para a companhia. Então, é quase que tu tem que estar na estratégia o tempo inteiro, tu tem que estar conversando com os pares o tempo inteiro, tentando buscar quais são as informações para se antecipar, que é o que a gente estava comentando, né? A tecnologia tem que se antecipar. Demora, não tem, né? Tem aquela máxima que 9 grávidas não fazem filho em um mês. E tecnologia é sobre isso, né? A gente tem que antecipar, tem que planejar, então tem que estar olhando aquilo ali sempre de forma intensiva para poder gerar valor o mais rápido possível, senão aquilo ali começa a virar um problema mesmo para a companhia, quando a gente não consegue alinhar esse movimento. Pegando essa visão do Gustavo, que eu acho muito própria, imagina que a gente tenha que asfaltar a pista para que a área de negócio corra, né? Como é que você asfalta a pista? Então, você tem que, como executivo de TI, trazer todos os indicadores e, assim, as melhores práticas para dentro de casa. Então, quando você fala de ISO 20000, de ISO 9000 dentro da TI, propriamente dito, toda organização ITIL, você está trabalhando a TI de dentro para dentro. O detalhe é que aí você precisa pegar e usar um modelo, por exemplo, como o COBIT, para conseguir mostrar esta influência da TI dentro do negócio. Mas até aí a gente está falando de indicadores. E a gente só está falando da TI. E esse assunto ele é árido para qualquer área de gestão de negócio ou gestão estratégica. Então, você, a partir desses indicadores de ITIL e COBIT, que dão pelo menos a transparência de que a estrutura de TI ela é sólida e consistente, você passa a conversar sobre o uso de novas tecnologias ou de tecnologias sustentadas dentro do negócio das empresas. E aí você consegue efetivamente mostrar para um board estratégico ou para um board gerencial como você pode apoiar efetivamente a pista para eles correrem, né? Como você entrega essa pista asfaltada para eles correrem sem eles ficarem preocupados se o asfalto é de boa qualidade ou não é. Porque a gente tem que, de verdade, a gente tem que se provar o tempo todo simplesmente pelo fato de a área técnica ser efetivamente da área de tecnologia ser uma área muito árida de conhecimento
para o pessoal de fora. Se a gente enxerga ainda as facilidades que algumas aplicações têm no mercado, e quando eu falo de facilidades de aplicações, eu estou falando daquelas soluções que são vendidas para uma área final e que, teoricamente, elas são independentes da área de TI. Né? Muitas das vezes, isso faz todo o sentido. Aquela área precisa daquela solução, a solução está sendo colocada no lugar certo, só que o trabalho conjunto com a TI é fundamental para que garanta evolução dessa solução também, integração dessa solução com todas as outras unidades de informação que são necessárias na empresa. Tratar disso para gerente e para diretores estratégicos é a habilidade que a gente precisa ter na conversa do dia a dia, sem dúvida nenhuma. A integração né, é o que todo mundo quer, né? Todo mundo quer uma API. O assunto da moda é a integração, né? Entra numa aí. discussão, eu estava, inclusive, né, participei de uma discussão bem interessante agora na semana passada, que, né, se falou da estratégia de negócio, se falou de uma nova modalidade, enfim, para tratar aquele assunto específico, e aí no final teve um gancho interessante. Não, aí o resto a gente vê porque é só a integração que falta. É só integrar. é só tudo. Isso, só precisa integrar o homem inteiro, enfim, mas vamos lá. Não, assim, enquanto tu estava falando, né, Pedro, cara, eu me lembrei já de situações engraçadas, né, que a gente vive na tecnologia, né? Uma delas, uma vez, trabalhava na indústria, só que eu estava perto do pessoal da área fiscal e os caras estavam com dúvida em relação a um tributo. Como é que funcionaria e tal, né? Aí eles resolveram, eles foram na área de TI e perguntaram para o programador como é que era o tributo vendendo da região tal para outra região. E não, é por causa disso, o caso tem a lei e tal, papai foi lá e mostrou. Eu estava mais informado que a própria área fiscal. Cara, é muito louco isso. Minha história pregressa, eu nasci dentro da área de infra e depois, eu vou falar, mas em 92 eu migrei para a área de sistemas. E o primeiro sistema que eu cuidei de uma indústria foi o sistema fiscal. E eu era o responsável por catalogar e manter os arquivos da AFISVEC que vinham modelo físico e depois revisar todos os programas que aplicavam isso. E é exatamente o que você falou. Muitas das vezes a área fiscal vinha para a área de TI para detalhar o funcionamento de um tributo, porque a gente teve que esmiuçar aquela legislação e transformar aquilo em código. Né? Aí talvez tenha sido o primeiro insight da habilidade de conversar bem com a área de negócio. Né? Então, não adianta, você precisa ter esse tato. Né? O Gustavo certamente já viu isso. Quando você fala na indústria, você não tem como fazer trabalho de gestão de TI sem andar no chão de fábrica. Como é que você vai falar de manutenção se você não entende como funciona a operação da manutenção da empresa? Né? Como é que você vai falar de produtividade fabril se você não conhece efetivamente o chão da fábrica e como aquele chão da fábrica se movimenta? Então, precisa ter essa proximidade com a operação para poder traduzir bem isso para dentro da TI. É interessante. Estou há pouco tempo na Piccadilly, uma das primeiras coisas que eu fiz foi conhecer as fábricas, as operações. Né? E o calçado ele tem uma característica de ser um trabalho bastante artesanal, né? Ele tem um desafio. Então, a gente tem lá 1.000 pessoas no pavilhão fazendo nas linhas de montagem dos calçados, e aí para entender como é que cada movimento ali faz diferença, para que depois na decisão a gente tenha a sensibilidade de tomar. Então a gente está agora com um grande projeto de ERP iniciando, e essas pequenas diferenças, esse entendimento do que acontece dentro da fábrica, o que acontece, né, na FRUC dentro do processo de distribuição, essa é a diferença entre gerar valor para o negócio e não gerar. Porque se a gente sabe, a gente consegue, né, focar mais naquilo que gera valor, que é onde vai mexer o ponteiro da companhia, de fato. É isso aí. Entendi. E, cara, aproveitando, assim, que tu falou, né, de padronização, né, lá que tu, né, tem uma parte meio artesanal, né? O Pedro falou ali, né, de frameworks como COBIT, ITIL, né, até a própria ISO 20000 lá, que é uma ISO bem específica de serviço de tecnologia. Como elas ajudam a estruturar a governança de tecnologia, esses frameworks? Não sei se já teve na prática o uso, como é que foi, né?
Elas nos ajudam com melhores práticas e padrões, né? Criar padrão nos ajudam a lidar com escala e volume. Então, a partir do momento que a gente está adotando os principais frameworks, tem uma segurança de que pelo menos a direção daquela ação ou daquele processo ela está conforme o padrão de mercado, né? São pequenos ajustes que a gente vai fazendo, mas a grande vantagem é a gente ter o padrão e ter capacidade de escala, ter uma visão de escala em cima disso. Eu tenho lá os processos definidos no IT, lá na parte de operação, então eu sei como fazer gestão de incidentes, gestão de requisições, quais são as regras, como é que isso vai andar, e já tem os indicadores, facilita o caminho, né, para a gente chegar numa gestão um pouco mais otimizada. Então, eu já sei quais são os principais indicadores que podem vir, quais são os principais pontos que a gente tem que analisar. COBIT tem outros padrões que vêm. ISO olha muito também, tem a parte de segurança de ISO, que é bastante importante para nós. Então, é essencial para a operação manter seus processos e padrões. Entendi. E complementando isso que o Gustavo falou, isso também dá para nós, executivos de TI, a possibilidade de diminuir a sensação de artesania dentro da TI, onde você passa a desvincular muito a pessoalidade das ações de TI com a operação da TI propriamente dita, porque isso também é um tabu a ser quebrado dentro das empresas, né? Quer dizer, as pessoas de TI, eu sou dependente das pessoas de TI. Na verdade, a TI é como uma indústria, é como um chão de fábrica, né? Você tem perfis específicos, com pessoas específicas e que vão desempenhar bem aquelas atividades. E faz com que a gente consiga olhar para dentro do público de TI e também aproximar, por exemplo, aquele jovem que está estudando e na graduação ele enxerga uma prática, ele estuda uma prática, ele estuda ITIL na faculdade, ele estuda ISO 20000, se a gente for falar de ISO 27000, ele estuda COBIT. E aí, quando ele vem para dentro da empresa, ele não vai estar deslocado totalmente daquilo que ele viu na faculdade com o dia a dia da empresa. Ele vai sim dizer assim, pô, isso aqui faz sentido, aquilo que eu estudei eu posso aplicar aqui, e a empresa, por sua vez, está dizendo assim, tá vendo? Ó, você que teve um bom desempenho, aqui você pode fazer esse desempenho fluir ainda mais e seguir. Então ele serve tanto nessa estruturação, como também apoia demais na gestão das pessoas, sejam as pessoas dentro da área de TI, né, como a gestão do relacionamento interpessoal da TI com as outras áreas, as pessoas da TI com as pessoas das outras áreas. Entendi. E pegando aqui um gancho aqui relacionado à tecnologia e impulsionamento do negócio. Tá? Então o Pedro aí já teve uma experiência já com cloud, com analytics, agora IA. Tá? Como é que tu acha que isso vai transformar a gestão de TI nas grandes corporações? Porque Cloud Compute Analytics já está bem batidinho, né? Agora a IA, né? Principalmente pensando do ponto de vista de varejo, indústria, tudo. Que ela ficou fácil de ser usada, né? Principalmente a IA, ela ficou muito mais simples de ser utilizada. E ela vai transformar cada vez mais a TI, porque a TI ela passa também a ter uma responsabilidade muito grande de entregar dados que sejam reconhecidos e possam ser efetivamente bem utilizados por esses mecanismos de inteligência artificial. Então, algumas áreas que a gente via com muita luz nos últimos tempos, por questões de infraestrutura, como, por exemplo, era a questão da segurança da informação, uma questão de gestão de infraestrutura por causa do cloud, a gente começa a perceber essa mudança no perfil também de busca de profissionais para uma boa estrutura de dados, uma boa estrutura de banco, muito data learning, a responsabilidade de você falar de dados para as áreas de negócio um pouco além do que é efetivamente só construir um prompt de analytics, né, e integrar essa tecnologia com os dados da empresa para poder fazer uma validade de negócio efetivamente consistente.
Então, o que vai mudar na gestão de TI é que vai nos colocar uma responsabilidade de reorganizar as peças dentro da TI e dar luz para essas áreas que estão muito mais ligadas à data e de data learning, né, de toda a parte de educação de dados dentro das empresas, do que a gente vinha fazendo, pelo menos nos últimos 5, 6 anos. E no teu mundo lá, Gustavo? Vamos lá. Cloud veio para ficar, a gente já sabe, Sim, já é isso aí, assunto batido, né? Cloud e Um meio que tu isso aí entende já, mais, já Cloud tá, Analytics. já tá conhecido. Já. Cara, faz 6 anos que a gente, assim, há 6 anos atrás, cloud ele era um negócio claudicante, né, dentro das empresas. Quer dizer, todo mundo ficava meio bamba, né? Hoje em dia ele é parte da infraestrutura e ponto. Né? Para o negócio ele virou transparência total. Virou porque ele te entrega uma flexibilidade que antes não existia, né? É claro que isso tem a ver muito com a questão de análise financeira em cima disso, né? O que dá, o que não dá. Não adianta a gente colocar tudo ali, vai gastar para fazer tudo. E entra muito nesse ponto, né? Nas principais entradas e conversas de legal, nos entrega muito, mas será que tá tendo ROI aí disso que tá sendo feito? Então eu vejo assim, Cloud, Analytics, tudo entra para somar, mas a gente tem que entender o que de fato encaixa no negócio, né? O que o negócio quer daquilo e como é que a gente faz gerar valor em cima disso, né? Eu vou pegar... faz sentido daqui a pouco eu fazer, que é a moda agora, eu fazer uma wiki onde eu vou buscar dados. Será que esse investimento faz sentido agora, usando IA? Será que a gente não tem outras tecnologias que conseguem nos entregar isso de forma mais barata? Onde é que eu gero valor com inteligência artificial? Então, ainda na casa anterior, a gente estava discutindo muito sobre justamente isso num projeto olhando para vendas. Eu tinha lá um cenário de distribuição muito forte, né, que era mercado de bebidas. Então, qual era o desafio, né, com inteligência artificial? Como é que a gente fazia para gerar valor para o vendedor que está lá na ponta, na hora do approach dele para o cliente? Porque para o negócio, o vendedor tem uma janela de 9 minutos para conversar com o comprador na média do mercado. Então, como é que eu gero mais minutos para ele? Então, a gente estava trabalhando especificamente numa solução de IA, onde ele conseguisse chegar já mais preparado para o discurso. Então, entregava mais serviços para o vendedor, para ele estar mais preparado para gerar mais negócio. Então, eu vejo que o caminho é esse, né? Hoje a gente tem um grande boom, tem IA para tudo que é lado, como a gente teve nos últimos anos, segurança para tudo que é lado, cloud para tudo que é lado. Agora é a Funilive, onde é que a gente gera valor nisso. Porque, na verdade, sim. Muitas vezes até a própria alta gestão cobra da gestão de tecnologia, né, essa adoção. E aí o quanto que ele realmente está acelerando, né, para um negócio que às vezes não está maduro. Então, tem um exemplo prático aqui, né? A gente tem um cliente lá dentro que um tempo atrás ele tinha um monitoramento ruim. Ruim até de monitorar se o servidor realmente estava com uma saúde ok. E ele chegou numa maturação agora de monitoramento ok, tá num nível bom para ótimo. Agora ele está indo para outra fase, para a fase de observabilidade, que é o que realmente vê se a aplicação dele, né, quais são os gaps na aplicação. Mas não adiantava eu lá atrás falar de observabilidade com ele se ele não estava pronto. E é mesmo um exemplo aqui. O cara está tudo on-premises, né? Uma computação arcaica, tradicional, e quer falar de assistente virtual com IA. Isso, e muitas vezes vem pela pressão do conselho. O que vocês estão fazendo de IA? Quais são as iniciativas de IA da companhia quando o nível de maturidade está lá no pé? Sim, a empresa não está preparada para aquilo. E é aí que esses modelos de IT e COBIT vão poder te ajudar a mostrar o caminho, né? Para mostrar nível de maturidade e como você vai sair de um determinado grau de uso de tecnologia e avança para outro, né? Qual é a nosso ponto positivo? A curva S do Gartner, aquela que fala que diz assim, vai hypar, depois vai entrar em descrédito, depois ele sobe de novo até ele entrar numa linha de utilização plena. Essa curva S ela tem diminuído de tempo muito rapidamente, né? Quando a gente fala disso, a gente fala de cloud,
Pô, a gente hoje, cara, a gente não discute mais efetivamente cloud, porque ela já está em utilização. Claro, os desafios, como o Gustavo falou, de você saber o quanto você vai colocar, né? o quanto você vai levar efetivamente sua infraestrutura para a nuvem, o quanto ela vai ficar on-premises, depende de cada negócio e da particularidade de cada um desses negócios. Não dá para usar ela de forma independente. Analytics, a mesma coisa. Até um tempo atrás, a gente via todas as empresas de Analytics trabalhando e tentando se colocar no mercado. Hoje em dia, você não fala mais numa empresa estruturada se você terá ou não terá o uso de um BI, se esse BI ele vai ou não vai estar disponível e gerando dados consistentes para a área de negócio. O que vai depender é o quanto você vai colocar aquilo para que o negócio absorva o que ele precisa efetivamente. E quando a gente traz isso para IA efetivamente, cara, IA, ela agora ainda é uma areia movediça para muita gente, porque quando vem uma provocação estratégica dessa que o Gustavo falou, o que vocês estão fazendo, significa que, traduzindo eu sei que eu preciso, eu não sei aonde eu vou colocar, o que é que vocês vão me sugerir para colocar. E aí a gente tem que ter a humildade de poder sugerir alguma coisa que realmente faça sentido na cabeça estratégica da empresa. Né? Porque se for só para colocar o label de que a gente usa IA, é fácil colocar qualquer coisa dentro da empresa. Mas qualquer coisa, ela na verdade leva a médio prazo descrédito. Né? Você tem que trazer alguma coisa que seja efetiva. E aí convencer que esse caminho é um caminho que deve ser traçado pelo amadurecimento da TI, é onde soluções como a IT, o Cobit vão te dar base de informações e justificativas para traçar esse caminho junto com a empresa. Também. E pegar assim, por exemplo, no ponto de vista, qual o papel, por exemplo, da TI na resiliência operacional e na continuidade do negócio? Porque pensando assim em cenários de crise recentes que a gente teve, né? Porque o dado é da empresa, efetivamente, né? Mas às vezes isso já está muito, né? Eu já até ouvi já uma vez assim, um superintendente numa empresa falou assim, cara, eu preciso montar um plano de quantidade de negócio. E aí a gente foi lá e conversou com o cara da TI. Aí ele falou assim, não, o meu plano de continuidade de negócio está feito. Não, mas, cara, é da empresa, não é da TI. Entendeu? Então, como é que vocês olham hoje esse paradigma, né? Porque, na verdade, os dados são do negócio e não da TI. Mas a TI que é responsável. É essencial, tem que estar. E, na verdade, eu vejo cada vez mais a TI tem que puxar, porque... Na verdade, a gente está, se tu for olhar estatística de projetos que estão no PMO das companhias hoje, 90%, 95%, alguns 100% têm algum envolvimento de tecnologia. Então, não tem como a área de tecnologia não olhar para isso, né? Não ter isso dentro das suas obrigações e ter isso com uma entrega. E tem que transformar isso em negócio, né? Para a gente poder levar e ter a relevância disso, tem que transformar isso em quanto custa ficar parado nesse sistema, quais são os sistemas que são críticos para o negócio, quais são as estratégias que a gente tem em volta disso e levar isso para uma visão um pouco maior para o board para poder sustentar os projetos aí que a gente tem que colocar. Então, assim, a gente tem que ter como estratégia técnica, mas eu acho que a gente tem que impulsionar o negócio a pensar sobre isso. Para isso, eu vou citar um caso que teve, que foi o caso, por acaso, que aproximou uma empresa onde eu fui executivo da Adentro. Nós iríamos passar por uma Black Friday e era a minha segunda Black Friday na empresa e eu juntei a equipe de gestão de TI e disse assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos pensar no desastre. Isso era basicamente umas 2, 3 semanas antes da Black Friday, início de novembro ali. Aí disse assim, vamos pensar no que é possível acontecer de desastre e vamos nos preparar. Porque, pode ser brincadeira. E nós elencamos 18 itens que eram possíveis desastres que iriam acontecer
desde um sistema satelital parar, o sistema principal da empresa não emitir notas na velocidade que precisava para atender índices de performance dos marketplaces onde eram vendidos. Eu me lembro que um dos últimos era assim, cara, nós sermos invadidos durante a Black Friday. E era bem na época de muito ransomware aparecendo. E a gente disse assim, cara, tudo bem. Se a gente for invadido, o que acontece? Cara, acontece que tem que ter recuperação. Né? Então, a gente traçou plano de recuperação, fez o que tinha que fazer. E um levantou assim, cara, a gente está na rota do aeroporto. E se cair um avião em cima da empresa? Eu disse, pô, mas aí você está exagerando. Mas pode. E aí? Pode ou não pode? Poder pode. Né? Então, como é que você começa a se preparar para isso? E de verdade, todo o plano de contingência que a gente estava olhando dentro da TI era pensando, cara, uma operação de negócio que parou por causa de alguma infraestrutura de TI. Né? E aí a gente foi traçando todos os planos de ação. Naquela Black Friday, no domingo pós-Black Friday, nós fomos invadidos. Conseguimos aí, na época, uma empresa que nos alugou um hardware para subir os serviços que a gente tinha. Em 22 horas a gente estava operando com a empresa e emitindo as notas e não perdemos um indicador de qualidade. Mas nós tínhamos achado o parceiro certo na época, tivemos a felicidade de ter montado um plano que dizia onde estavam para nós, o que a gente precisaria fazer para recuperar os dados. E a gente conseguiu recuperar tudo em 22 horas, colocar a empresa no ar. E detalhe, como nós tínhamos pensado nisso, o que parou foi o faturamento. A venda da empresa já estava toda em sistemas satelitais e a gente não perdeu uma venda durante aquele período todo ainda de domingo de noite até segunda-feira. A Cyber Monday, a gente vendeu toda ela efetivamente em cima de o plano de contingência para a empresa não parar. E foi um plano de TI. Né? São cenários, né? Cenários. Sempre tem que estar pensando nos cenários. A gente tem também um case com a Dentro na Fruc ainda, enquanto eu estava lá com eles, que uma das primeiras perguntas que eu fiz quando eu cheguei lá, disse, mas em quanto tempo a gente volta? É isso aí. E aí a primeira resposta que eu recebi que foram 300 horas, 309 horas, acho que foram. Aí eu disse, temos um problema. Temos um problema. Temos um problema, e aí operação já em cloud, parte cloud pública, também trouxemos a Dentro como um parceiro estratégico dessa estratégia de DR, e o projeto foi um sucesso, que a gente saiu de 309 horas para 8 horas. E antes de eu sair, os exercícios, aí faz todos os cenários, testa todos os cenários, e todas as vezes que tu vai testar o cenário, ele está diferente. Por mais que o teu plano de contingência, tu tenha ele atualizado, todas as vezes ele vai estar diferente e precisa continuar sendo atualizado. Quando eu saí agora, acho que estava em 7 horas o tempo de retorno de sistemas críticos. Então esse é o papel de tecnologia. Ninguém perguntou para nós, né, para a área de tecnologia, como é que a gente ia tratar se tivesse um desastre. Né? É uma preocupação nossa e a gente começou a empurrar o negócio mesmo para entender. Né? Quais são os principais sistemas, quais são os principais processos que não podem parar. Nas cheias agora que tiveram, que atingiram bastante a região lá, a nossa operação estava preparada para continuar operando caso tivesse o atingimento das unidades locais também, por estar olhando a estratégia com uma operação já full cloud, com toda a parte de DR já preparada para isso. Então, justamente essa proximidade com o negócio, entender da estratégia da companhia e se preocupar com isso de fato, né? Trazer a área de tecnologia para mais perto do negócio e entender onde é que dói, né? Imagina, 309 horas é um desastre completo. Sim, 309 horas é metade do mês, quase um mês, 10, 12, 15 dias quase parado. Centenas de milhões, no caso. Pega uma operação de varejo de bebida, desabastece. Desastre. Por característica do negócio, né, ciclo de 24 horas no processo de bebidas, a gente não tem... a gente perde clientes, né? Porque o cliente ele precisa continuar sendo abastecido. Então, não imagina o tamanho do buraco. Não, numa parada dessa, você coloca em risco
toda a lucratividade de pelo menos um ano da empresa. Né? Teve agora um caso recente, uma empresa de uma rede farmacêutica do Centro-Oeste ou do Sudeste, que os caras estão estimando prejuízo aí de 400 milhões de reais. Então os caras estimam que, cara, vai fechar. E é exatamente isso. Quando você olha para um número desse dentro do faturamento, não é um problema. O problema é que esse número tem que sair dentro da tua última linha. E aí, dentro da última linha, em negócios críticos como distribuição ou como varejo, onde o seu percentual de lucratividade ele já é um percentual apertado, cara, o volume para gerar 400 milhões na última linha tem que ser gigantesco. Sim, gigantesco. Justamente estão falando. E o que, falando um pouco também assim de cultura, pessoas, né, futuro do TI corporativo, quais competências vocês julgam essenciais para os líderes de tecnologia que querem atuar de uma forma mais estratégica, assim, ter uma melhor gestão uma do melhor negócio, gestão, né? está mais próximo. É se desafiar a entender o negócio, né? Acho que de tecnologia, que nem eu comentei mais cedo, tecnologia a gente tem a obrigação de saber. Sim, né? Tem que ter a obrigação de saber, eu tenho que ter a obrigação de estar atualizado, eu tenho que ter a obrigação de estar circulando no mercado, fazendo networking de tecnologia, mas para cada negócio que eu vou atuar, eu tenho que aprender o negócio, aprender as nuances, o que realmente importa e o que gera valor. Então, acho que esse entendimento de negócio, essa busca, essa curiosidade pelo negócio é essencial. Porque tecnologia a gente tem um time, eu tenho lá um time de dezenas de pessoas que são fera em tecnologia. Mas talvez eles não tenham essa expertise de negócio que eu preciso ter e eu preciso levar. Então eu tenho que levar para o negócio os nossos desafios, tenho que levar para dentro de tecnologia o que gera valor. Então essa proximidade é essencial e obviamente a gente tem que estar sabendo o que está acontecendo no mercado, o que impacta em cada negócio e eu tenho que entender de IA, tenho que entender de dados, tenho que entender de tudo que está movimentando no mercado. Então, é atualização constante, cara, e está muito próximo do negócio. Se desafiar a entender, né? Cada Sim. negócio que tu está é um negócio diferente. Então, eu tenho experiência em indústria, mas a indústria que eu estou hoje é completamente diferente das outras indústrias que eu já atuei. Então, tem que se aprofundar, se interessar e estar disposto a contribuir, né? Sim, pega uma Gedor da vida, o cara pode ter estoque lá, fazer produto para durar 10 anos. Pode, produto. Tu, na verdade, agora tem que fazer um produto Isso, para vender daqui a 6 meses. Se não vender... Se não vender o calçado, ele vai entrar em hidrólise da cola. Aprendi isso agora. Então, o calçado tem validade, né? Tem validade. Né? E na moda é isso, né? São 6 meses para você desenvolver, produzir, distribuir, vender e ter lucro. É isso aí. Isso. São grandes apostas, né? São 2 grandes apostas no ano. E a gente quer estender para mais apostas no ano. Então, imagina... Então, a tua visão é proximidade e network. Proximidade. Isso é curioso. Long life learning. Long life learning é fundamental. Né? Tecnologia não tem saída. Se não tem... Exatamente. Eu complemento, né, isso que o Gustavo falou com empatia de ouvir, quando a gente vai falar com um par de negócio, ouvir, né, e tentar vestir o sapato dele. Então, ter essa empatia. E aí, obviamente, para que você tenha essa empatia, você tem que ter conhecimento para isso. Você tem que buscar esse conhecimento de outras áreas que não é só a tua zona de conforto. Então, a briga da gestão da mudança interna para você conseguir lidar com o desconforto de estar pisando sempre numa área onde você não domina. Isso tem que ser muito bem equilibrado, você tem que ter equilíbrio emocional para isso, muito fortemente. E aí, quando você traz isso para o dia a dia, você vai enxergar a necessidade de ajudar a resolver um problema que você não domina. Então, aquele soft skill de resolver problemas complexos, né? Você conseguir montar uma visão holística da empresa e tentar ajudar a resolver um problema que não é a tua área de conforto. Então, a gente está falando da empatia, comunicação, solução de problemas complexos, porque isso tem técnica estruturada para fazer, e, obviamente,
criatividade para atuar em áreas que você não é o head, né? Não é o cara que está à frente. E aí, para isso, você tem que ser sempre muito criativo, efetivamente, porque as soluções elas saem do beabá. E aí não tem como fazer diferente, senão juntar todas essas qualidades que o Gustavo falou, mas essas que eu comentei, acho que são algumas das que as pessoas precisam ter. A gente vai trabalhar muito mais soft skills e relacionamento do que hard skills e técnica pura. Porque a liderança de TI realmente ela é desafiadora. Né? Eu vejo isso aí. Eu tenho menos tempo de mercado que vocês, né? Mas... Tá né? Certo que a barba é branca, mas vamos lá, né? Não, um pouquinho menos, não falo muito, né? Um pouquinho menos. Né? Mas tu sabe que eu tive um cara que... O primeiro gerente de TI que eu convivi foi o Fernando Failassi. Nossa! Né? Failassi. Lá no tempo da Tintas Renner, né? Eu era Renner Dupont, ele era Tintas Renner. E lá mesmo ele falou, cara, aqui tu falando uma conversa de 2004, uma conversa de 21 anos atrás. Ou até mais, eu acho, 2013, eu acho. Realmente isso é um guri. E aí ele falou que, cara, que o desafio diferente. É diferente, né? Como gerente de TI, eu toda hora preciso estar olhando as tecnologias que existem, como que elas existem e como que eu posso... Estou falando naquela época se usava Lotus Notes como mensageria, tá? Sim. Então, né? Um tempo antigo. Olha que mudou, né? Mudou bastante. Eu tive o prazer de conhecer até o prédio do Lotus Notes lá o desenvolvimento da IBM, do Lotus Notes fica lá, ficava, né? Não sei se existe no Lotus Notes, mas ficava lá na Irlanda. Então, é um negócio que, tipo assim, cara, tu falou uma conversa de 21 anos atrás, né? Então, cara, tava lá, né? Sempre um desafio. Olhar quais são as tecnologias novas, o que tá vindo. O tempo que ainda que se usava desktop, laptops eram muito poucos, né? Então, E entender o que faz sentido para cada negócio, né? Sim. A gente recebe um caminhão de informação a todo momento, mas eu tenho que definir o que serve para o meu negócio hoje e o que não serve, né? E aquilo que serve, a gente ainda tem que dar todo o endereçamento. E tem os grandes aconselhadores, né, do mercado, né? Que são os Gartner, IDC, os Forrester. Tem um monte de aconselhador, né? Não são consultorias, né? São aconselhadores. Aconselhadores trazem. Agora, muito interessante isso que você falou, né? Você trouxe, né, a lembrança do Failassi, que é um cara espetacular, de um círculo de amizade aí que a gente tem também. O Gustavo também convive com ele. Assim, o Failassi. Aí tem um outro também que teve que foi um expoente muito importante, que foi head da operação de TI da GCO no Brasil, hoje está aposentado. E, cara, o Failassi hoje, muito próximo de marketing, por exemplo, fala naturalmente sobre marketing de uma maneira brilhante, assim. E ele é o cara de TI. O André, na época, muito próximo da área de RH, com RH debaixo dele, né, e falava sobre gestão de pessoas de uma maneira muito própria também. Então, são exemplos daquilo que a gente está falando, quer dizer, pessoas de TI com uma fluência muito grande em outras áreas. Né, e essas pessoas até hoje são expoentes dentro da nossa TI aqui no Rio Grande do Sul. Não é à toa que essas coisas se combinam e caem na mesa como a que a gente está tendo a conversa hoje. Assim. Muito legal. Bom, um pouco de competência e agora eu quero saber de tendência, né? Então, o que vocês entendem de tendência, né, para tomar de decisão no futuro da área de gestão de TI? O que vocês imaginam que vai ter, principalmente voltado assim para a área de negócio, né? O que tem de tendência aí na gestão de TI? Tendência de curto prazo, não tem dúvida. A gente está falando de absorção de IA como apoiador. Ainda não se sabe ou não se usa a IA efetivamente como esse apoiador de tomada de decisão. Ela ainda é muito mais um mecanismo operacional. Mas assim como o Analytics cresceu em pouco tempo, a IA vai crescer em pouco tempo para isso. Então, junto com essa tendência, vem um ponto de alerta para executivos de TI. Ajudem a formar
bons operadores de IA ou bons usuários de IA dentro das áreas de negócio das empresas. Porque cada vez mais a gente precisa conhecer mecanismo de IA para se apoiar nela na tomada de decisão e não perguntar para a IA qual é a decisão a ser tomada. Né? Esse viés ele é curtinho, mas ele é muito importante. Saber usar o prompt. Saber usar o prompt. Né? Então, isso a curto prazo, para mim, é uma coisa muito evidente. Né? E a médio prazo, quando a gente olha para a tecnologia, a evolução do assistente de IA para uma versão mais próxima do assistente tátil. Então, é robotização, uso de robô em atividades que, teoricamente, são atividades móveis e que a gente não está tão acostumado a ver. Hoje, quando a gente olha para CDs de distribuição, com grandes CDs de distribuição, você já enxerga robô trabalhando em movimentações muito fácil, porque isso é uma coisa antiga. Né? Mas a gente ainda enxerga ele numa condição menos humanizada. Ele é mais um tarefa. Né? A gente deve, aí, a médio prazo, ter uma inserção muito forte de inteligência artificial e robotização humanizados para atendimento. E aí a gente tem que começar a pensar como é que isso vai efetivamente entrar dentro de cada um dos negócios da empresa. Não quer dizer que um atendente robotizado vai servir para qualquer negócio, assim como um transportador robotizado, um entregador robotizado vai servir para qualquer negócio, mas às vezes pequenas operações dentro das empresas podem ter um grande viés de oportunidade de ganho de produtividade com a tendência de, primeiro, utilizar melhor IA na tomada de decisão e depois humanização da robotização porque foi apoiada por IA. A gente vai experimentar IA tomando pequenas decisões logo, né? E aí esse é uma mudança de comportamento bem grande. O que eu vejo, assim, até tive participando de alguns eventos aí, onde se entrou muito na parte de agentes. E grandes plataformas já estão olhando na parte de gestão de agentes dentro do ecossistema. Então, todos os softwares que estão vindo agora, ERP, softwares de mercado, eles já estão trazendo, primeiro, uma generativa básica, e alguns já estão entregando agentes. Como é que a gente controla e faz isso acontecer de fato? Então, acho que agentes eles vão ter uma tração muito maior agora no mercado, porque são os agentes que vão nos gerar pequenas eficiências, e as pequenas eficiências vão nos levar a uma eficiência um pouco maior. E aí a segunda fase disso é o agente tomando pequenas decisões já baseado no comportamento que a gente tem. Então não tem muita saída. IA realmente ela entrou, a generativa que gerou todo esse buzz, mas a generativa ela te gera os agentes eu vejo que vão estar muito mais presentes nas conversas hoje. E aí tem uma outra questão que eu trago, o varejo já faz muito bem isso, e o digital, né, dentro do varejo faz muito bem isso, que é aproveitar as multi-origens de dados. Então, tudo que a gente consegue colher mais de dados para alimentar as decisões, isso está ampliando e está indo para outros mercados. Então, hoje a indústria já olha um pouco mais sobre isso, né? Quais são os dados que estão trafegando lá dentro? Não são os dados óbvios que estão ali dentro, não é o dado que está no banco de dados, mas comportamento de uso, onde clica, como é que as coisas acontecem, que, de novo, né, são mais comuns no varejo, elas estão ampliando, e aí tu vai somar toda essa massa de dados que vem, multi-origem, com os agentes. E isso a gente vai conseguir gerar valor. Eu vejo uma tendência muito grande no afunilamento disso. A gente começar a gerar valor automatizado com agentes em cima de dados. De dados que estão dentro de casa, que eles acontecem dentro de casa. Sem grandes revoluções tecnológicas. É mesmo gerar valor em cima do que já tem ali. Não, ótimo, ótimo. E bom, para a gente, né, estamos se encaminhando aí já para um final aí, que conselhos vocês dão aí para esses novos gestores que ou querem se tornar gestores de tecnologia? Aproxima do negócio, né? Com humildade, empatia, entender.
colaborar é o melhor caminho. Assim. A gente vende tecnologia, geralmente o profissional de tecnologia ele é muito hard, né? E aí ele tem um processo de desenvolvimento que ele precisa. Então ele tem que estar mais próximo do negócio e entender o que de fato está gerando, qual é a dor que está gerando ali e transformar isso para dentro de tecnologia. Então o que eu digo lá para o meu time sempre é: vamos nos apropriar, nós somos decisores de tecnologia da companhia, mas o nosso desafio é gerar valor para a companhia. Então como é que a gente faz isso? Como é que isso vai encaixar? Sem segregar. Sem segregar, sem entrar em grandes embates, sem ser quem é o dono. Na verdade, o dono da informação ou o dono do resultado é a companhia. O que te gera? Se eu gero valor para a companhia, se eu faço a companhia faturar mais ou ter bons resultados, todo mundo sai ganhando. Então eu vejo essa mentalidade de sair mais do técnico, olhar mais para o negócio, estar acompanhando as tendências não só de tecnologia, mas de negócio também. Eu vejo que é um caminho que ele é sem volta para quem quer seguir para a gestão, ter uma gestão mais estratégica. Nesse sentido, primeiro, esse é o discurso que a gente tem que ter, principalmente para quem está chegando, né? Lembrar que o protagonismo não significa vitrine, né? Protagonizar significa fazer a diferença, né, de forma consistente e ser percebido como uma pessoa que faz a diferença. Isso não quer dizer que você precisa ser vitrine. Quando você trabalha numa empresa que usa tecnologia e não é a empresa que produz tecnologia, normalmente isso pode ser ponto de frustração para a equipe de TI, principalmente para o funcionário novo, o profissional novo, seja aquele que está entrando, seja aquele que está alçando para uma posição de gestão. Entender que o papel dele é mais, como o Gustavo falou, colaborativo, e o protagonismo vem dessa colaboração, é muito importante. E aí, nosso papel é asfaltar a pista, né? E sem a pista asfaltada, o carro não corre. É assim que a gente faz. Para mim, o melhor exemplo de equipe de tecnologia, hoje em dia, palpável, é uma equipe de Fórmula 1. Quem teve a oportunidade ou de assistir o Drive to Survive, ou de assistir o filme agora que saiu, Fórmula 1, consegue ver que, cara, o piloto é um cara fundamental, o carro é um artefato fundamental, mas uma equipe consistente é a que faz realmente a diferença. E trazer este sentimento de equipe dentro da TI e da TI para com toda a empresa para mim, aquilo que todo gestor de TI deve ter como norte. Sim, Fórmula 1 é uma boa analogia, eu não tinha pensado nessa. Mas realmente. Inclusive, porque, na verdade, as decisões de acelerar mais, reduzir, tudo em dados. É só dados em tempo real. Baseado em dados reais. Então, o piloto, se ele toma uma decisão por ele, que ele vai ter um ritmo mais forte, ele vai gastar pneu, então ele não vai ter a vantagem que ele acha que ele vai ter. Ele precisa do time analisando e entregando informações para ele. Inclusive a parte das influências e do Game of Thrones, vamos dizer assim. Tá ali e é o único esporte que os caras fazem briefing e debriefing. Briefing e debriefing, é isso aí. Os caras fazem a corrida inteira, que é o briefing, e depois fazem o debriefing da corrida inteira também. Mas, pessoal, foi um prazer aí estar com vocês hoje, né, nesse podcast. Então, a gente está num momento aí jabá pessoal, então, se vocês quiserem, né, dar nas redes sociais de vocês, como as pessoas encontram vocês, né, LinkedIn, Instagram, enfim, fiquem à vontade. Beleza. LinkedIn, Gustavo Almeida, procura lá, vamos trocar uma ideia. Fácil, simples. Isso aí, Gustavo Almeida, direto lá no LinkedIn. Era isso. Joia. Rede profissional LinkedIn é Pedro Martini, também é fácil de achar. As outras redes são mais para cunho pessoal mesmo, mas profissionalmente LinkedIn. Ninguém é youtuber aqui. Não, a gente não. Pelo menos eu não, né? Não também. Bom, o Adentro Labs está chegando ao fim. Hoje falamos sobre como a gestão de TI, quando alinhado ao negócio, pode ser um diferencial competitivo e um motor de inovação. Obrigado
Pedro e Gustavo, por compartilharem suas experiências e visões. Este e os outros episódios do Adentro Labs estão disponíveis no perfil da Adentro no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Nos próximos episódios do Adentro Labs, vamos falar mais sobre tecnologia, negócios e inovação. Então, fique ligado e muito obrigado por nos ouvir. Para saber mais sobre a Adentro e nossas soluções, visite o nosso site adentro.com.br e acompanhe a gente nas redes sociais. E até o próximo episódio do Adentro Labs.